alguns anos eu morava em uma kitnet e esse vídeo veio bastante visualização nele. E hoje eu quero contar pra vocês como foi que eu saí de lá. E não foi sorte, não foi do dia pra noite e não foi assim, nossa, um acaso do destino, sabe? Então, bom, nesse vídeo vou contar pra vocês. Quando eu fui pra lá, pra aquele apartamento, foi maravilhoso, né, pra mim, naquela kitnet, porque eu não tinha móveis, eu falo no vídeo, né, eu não tenho geladeira, não tenho fogão, não tinha nada. E ali me ajudou muito, porque a casa já tinha os móveis, o que facilitou muito pra mim. Então, o valor que ele me cobrava ali de aluguel na época já incluía, além da água e luz, todos os móveis que eu estava usando. Então, a água e luz é internet, né? Já tinha todos os móveis, então pra mim foi realmente muito bom. Mas não era o meu sonho de consumo morar ali pra sempre. Apesar de estar num bairro muito legal, de ser um lugar assim, por mais que muita gente tenha falado, nossa, que cubículo, que tal. Gente, era confortável, de verdade. Era um lugar confortável. Eu tinha minha liberdade ali dentro, sabe? Eu tinha minha própria cozinha, era minúscula, mas era minha cozinha. Eu tinha, tipo, meu mini escritóriozinho ali, minha cama. Então, e o meu banheiro era individual também, porque muita gente que mora, assim, tem gente que mora em quarto, às vezes tem que dividir banheiro. Então, é uma situação um pouco chata, sabe? E assim, eu tinha o meu banheiro próprio, então assim, tava maravilhoso, de verdade. Mas eu não queria morar ali pra sempre. Eu não me lembro exatamente o mês que eu entrei ali naquele apartamento, né? Mas o que eu queria era poder passar o Natal em uma casa nova. E eu queria realmente um espaço melhor pra mim, sabe? E não foi o que eu estou morando agora, eu morei em outro lugar ainda, mas era uma coisa que eu queria muito. E do tempo que eu entrei até o Natal, daria menos de um ano. Então eu teria que fazer tudo pra conseguir sair de lá em menos de um ano. Certo? Então, como eu fiz? Gente, eu acredito muito na visualização. Então, eu colocava imagens de casas do lado da minha cama, colado ali. Fazia basicamente o meu quadro da visão, né? Das coisas que eu queria. Uma dessas coisas também era ter amigos, porque na época eu não tinha mesmo. Então, era ter amigos, era ter a minha empresa melhor funcionando. Então, as coisas que eu queria, eu colocava ali. E principalmente a casa, né? Estamos falando de casa, então foco na casa. E coloquei ali uma foto de uma casa assim bem legal. E além da casa, eu trabalhava já aqui na loja, né? E o que acontece? Eu tinha que pegar ônibus e metrô pra poder chegar lá onde eu morava, porque era um pouco distante, entendeu? A gente tá aqui na Zona Leste, lá era a Zona Sul, então assim, era um caminho, pelo menos eu fazia o caminho reverso da galera que tá vindo do fluxo, né? Mas ainda assim, era um pouco distante. E o que eu queria era morar numa casa perto. Eu sempre saía aqui da loja, trancava a loja e falava assim: Deus, obrigada pela minha casa, pelo meu apartamento, que é só subir a rua. Eu sei, gente, era todos os dias eu falava isso. Eu fechava a loja, eu abria a loja e tem uma rua aqui, assim, né, na saída aqui da loja, tem uma rua, uma subida, né? Então eu sempre olhava para aquela rua e falava assim: Deus, obrigado pela minha casa, pelo meu apartamento, que é só subir a rua. E eu sempre falava isso, gente, e eu falava muitas vezes. E conforme por mais que eu não quisesse estar ali naquela kitnet, eu não xingava ela, eu não maldizia aquele lugar, sabe? Contudo, eu fui muito grata por estar ali, foi bom pro meu aprendizado, pro meu crescimento. Era o lugar que eu podia conforme as minhas condições, era o que eu podia pagar naquela época, sabe? E sem ter móvel nenhum. Então ali realmente me ajudou demais. Então eu ia pra casa, era grata pela minha casa, sabe, limpava minha casa ali nos fins de semana e agradecia por ela, mas também focava no que eu realmente queria, que era ter uma casa que era só subir a rua. Era o que eu sempre queria, sabe? Eu queria muito, muito demais. E eu queria passar o Natal nessa casa. Então eu me visualizava o Natal na minha casa nova. Eu queria passar o Natal assim, na minha casa nova, sabe? E não ali. Bom, e foi. Foi passando um tempo, né? Fui vivendo ali na kitnet, tudo bem. Estava confortável sim, gente. Era um valor ok, que dava super de boa pra mim pagar.
todo mobiliado, o dono era super atencioso também, o pessoal ali era muito legal, todo mundo se ajudava ali, sabe, a galera ali só moravam mulheres, né, então ali, e tinha um dono, né, tinha o rapaz, ele que era o dono do local, tinha vários kitnets, e tinha ele só alugava pra mulheres, e era muito legal, assim, as moças que moravam lá também. Bom, e aí foi passando o tempo, né, e aí até que eu comecei a falar, bom, eu preciso dar o primeiro passo. Qual o primeiro passo? Procurar uma casa aqui perto, que seja só subindo a rua. Quando eu coloquei na quinto andar, para poder encontrar as casas, eu coloquei ali aqui na região, né? E fui procurando, vi os preços, era bem mais alto do que eu pagava, né, ali na kitnet, bem mais mesmo. Mas continuei na fé. E aí eu achei, gente, no quinto andar. Foi, nossa, muito bom. Porque assim, eu tinha colocado filtro pra ter um quarto. E nada, assim, até tinha, mas não eram umas casas assim que eu gostava. Ou eu fui visitar, às vezes o dono não gostava de mim. Teve um cara que ele, acho que já tava achando que eu não ia pagar, assim. Ele, nossa, tipo, moço, você ia ser cancelado. É horrível, enfim. Não aluguei com aquele cara. Fui pesquisando, até que na pesquisa não tava dando certo pra um quarto. Aí coloquei lá pra 2 quartos. E, gente, eu achei, sério, nossa, um apartamento maravilhoso. Sabe aquele, é um apartamento padrão, esse apartamento novo que estão fazendo hoje? Não era, ai, que gigante, meu Deus, não. Era pequeno também, sabe? Devia ter o quê? Uns 40 metros quadrados? Mas 40, né, gente? Eu tava no 7, o 40... foi uma grande, sabe, um grande passo aí para a humanidade, entendeu? Só que o valor era bem mais caro. Na época, o aluguel, eu acho que não tava dando nem R$ 1.000 ainda. Acho que faz bastante tempo, tá, gente? Acho que não tava dando nem 1.000 o aluguel, só que ainda tinha condomínio, aí chegava uns 1.200, mais ou menos isso, contando com o condomínio. Já era muito mais do que eu pagava, né? Porque eu pagava 700 e pouco, tudo. Água, luz, internet, tudo. E os móveis? Aí eu fui para um apartamento que não tinha móvel nenhum, zero móveis. Dava ali mais ou menos uns 1.200 por mês, mas a água vinha junto com o condomínio, mais a luz e a internet. Então, assim, já ia praticamente dobrar o meu custo, né? O meu custo de moradia. E aí, gente, eu fiquei morrendo de medo. Sério, nossa, eu fiquei assim, mano, será que eu vou conseguir pagar? De verdade, eu ficava pensando sempre isso. E na quinto andar, o legal é que a gente não precisa dar depósito. Você tem que ter, acho que um score, eu acho que é de 800, não sei. Mas não precisava dar depósito, graças a Deus, porque eu também não tinha. E fui lá, vi a casa, gostei, o apartamento, né? Vi o apartamento, gostei. E fui me programar pra me mudar. Falei pro rapaz, a mudança foi muito miúda, basicamente eu fui naquelas van escolar, sabe? Eu peguei uma van escolar que eu tinha um monte de sacola, um monte de roupa, e essa foi minha mudança. Eu não tinha, tipo, nada. O meu primeiro sofá foi, sabe aquelas cestas de feira? Aqueles, tipo, uns paletezinhos assim de feira, gente? Esse foi o meu primeiro sofá. Eu não tinha nada. Eu tinha um colchão e um sonho, porque nem micro-ondas eu tinha. A minha primeira alimentação ali foi miojo, depois de ter comprado micro-ondas, mas a gente vai chegar lá, tá? Eu não comprei logo que eu cheguei, eu não tinha nada mesmo, assim, era um espaço aberto, vazio, e a Bianca, sabe? E o colchão da Bianca tava lá também. Eu tinha um colchão, gente, era importante essa informação. Colchão e cobertor. E aí comecei ali minha vida, né, com um colchão e um sonho. Literalmente era isso. E o pallet, que era meu sofá para as visitas, né, quando quisessem vir me ver. O bom, gente, na época era que minha mãe morava perto. E aí, quando eu precisava, tipo, me alimentar, eu ia lá pegar comida na casa dela. Então, assim, né, nossa mãe, gratidão, muitas e muitas vezes ela deixou comida pronta, assim, tipo, a mais pra mim poder ir lá pegar. Mas no começo foi assim, a primeira coisa, assim, que eu comprei foi um micro-ondas. E, gente, eu comprei muito miojo. Nossa, pensa na pessoa que comeu bastante miojo. Comprei bastante miojo e foi indo, sabe? O dinheiro que sobrava ali. Fui comprando as coisas bem aos poucos, gente. Bem mesmo. Aí eu comprei um fogão. Comprei uma geladeira que deu muito errado, porque eu comprei uma geladeira usada, gente. A geladeira, tipo, nunca funcionava. O cara que me vendeu
Malemar, fazia manutenção, veio 1000 vezes lá no apartamento e eu tipo, moço, meu Deus do céu, preciso de uma geladeira, senhor, me ajude. E o homem, sabe, e mexe que não funciona, não funciona. Olha, foi tenso, assim, aquele período, sabe? E aí, gente, eu estava literalmente com o colchão no chão. Como eu não queria ficar no chão mesmo, o que eu fiz? Tinha uma loja de móveis usados, ali, tipo, na calçada do prédio. Aí eu peguei e ele tava vendendo 2 pallets a 10 reais cada. Nossa, eu falei, pronto, é minha cama. Meu Deus, tá aqui. Falei, moço, eu vou querer. E aí eu comprei os pallets e coloquei 2 pallets assim, né? E ali virou a minha cama. Eu coloquei os pallets no chão e coloquei o meu colchão em cima. Pelo menos eu não estava mais no chão totalmente, né? E foi assim, gente, conforme foi dando, sabe? Mas assim, foi muito devagar mesmo. Conforme foi sobrando dinheiro, aí eu fui, pô, agora eu vou comprar ali uma geladeira. E foi indo, tipo, bem aos poucos. Quando eu saí do apartamento, eu literalmente tive que me mudar de caminhão. Porque, graças a Deus, eu já estava com o apartamento totalmente mobiliado. Tinha até máquina de lavar, gente. Máquina de lavar foi a última coisa que eu comprei. Guarda-roupa era caixa. E aí depois eu peguei, tipo, umas estantezinhas de plástico. E eu colocava as caixas dentro da estantezinha e puxava assim e tirava minha roupa, guardava. E foi indo assim, até que, graças a Deus, eu comprei um guarda-roupa que tá até hoje comigo. Muito bom, né? Comprei no Mercado Livre até. E foi assim, gente, foi bem aos poucos. Mas no começo, realmente, deu muito medo de eu não conseguir pagar. De verdade, eu tava com medo de não conseguir pagar o aluguel mesmo. Então, o que eu fazia todos os dias? Enquanto eu tava lá, naquele apartamento... eu comprei um espelho também, né? Porque a pessoa tem que arrumar o cabelo. Eu fazia muito, e é uma coisa que eu acredito, tá bom? Posições de poder. Então, eu fazia aquela posição, sabe, da Mulher Maravilha. E eu olhava para aquilo e eu falava, isso aqui é muito pouco, porque eu consigo. Isso aqui é pequeno, eu sou muito maior do que isso, do que o valor que eu preciso pagar. Porque tinha dobrado, gente. Pra mim, mas mudou de 700 e pouco pra 1.200. Pra mim, 1.200 era muito dinheiro, entendeu? Naquela época. Então eu olhava para aquilo como pequeno, eu falava, isso aqui é muito pequeno, eu consigo pagar muito facilmente as minhas contas. E todos os dias, gente, antes de vir trabalhar, eu fazia isso. Todo dia. Eu pegava, me arrumava para vir trabalhar e, nossa, sério, e assim, e o melhor de tudo, sabe, gente? O apartamento era só subir a rua. Literalmente, eu saía aqui da loja, fechava a porta e eu subia a rua. E era ali, e era assim, e era o que eu visualizei tanto, sabe? Eu queria tanto que fosse assim, que fosse perto, que fosse um lugar que eu pudesse ir a pé pra casa. E porque eu trabalho, assim, bastante até hoje, né? Mas muitas vezes eu saía daqui, gente, tipo 9 horas da noite, sabe? Pra poder ir pra casa ainda, longe, era bem complicado. Então, morando perto, nossa, facilitou demais minha vida. Muito mesmo. Então assim, era 9, 10 horas da noite, eu tô saindo daqui. Às vezes eu chegava, pedia um Uber. Quando o Uber tava aqui na porta, eu falava, peraí, moço, eu vou trancar a porta rapidinho. E ele só me levava até ali, sabe? Porque às vezes é muito tarde, mesmo sendo pertinho, eu só chamava um Uber que dava ali, tipo, sei lá, 10 reais, pouquinho. E foi assim, sabe? Foi assim que eu me mudei pra lá. E, nossa, gente, eu realmente, assim, de olhar tudo, sabe? Eu fico muito feliz, assim, de ver que dá, entende? Que às vezes a gente fala, mano, será que eu vou conseguir? Será que vai dar pra mim me sustentar, me bancar? Será que eu vou conseguir ser alguém na vida? E dá, gente, dá de verdade. Bom, do apartamento eu vim morar aqui em cima, na loja, né, tem aqui a loja, a estrutura. E o dono estava construindo uma casa em cima da loja, né? Gente, quando eu vi ele construindo a casa, demorou mais ou menos 1 ano pra ele fazer essa casa, né? Aí eu falei, bom, é minha, né? Lógico. De quem mais pode ser? Mas eu não falei isso pra ninguém. Mas toda vez que eu saía, eu comecei a fazer a mesma coisa. Eu falava, nossa, como é bom morar em cima da loja. Poxa, que legal, eu moro tão perto. Olha, agora eu moro mais perto ainda. Ai, que bom. Aí eu ficava olhando e me via, tipo, ele fez uma varanda, e aí eu me via na varanda, sabe? Eu literalmente me via na varanda. Eu ficava olhando assim e falava, nossa, vou ficar ali naquela varanda, vou tomar meu chá, vou comprar uma mesinha.
E agradecendo muito ao apartamento, amando ele demais, demais. Gente, foi uma bênção mesmo. O dono também do apartamento era uma pessoa assim, sem palavras, sabe? Ele foi bênção na minha vida demais. Os vizinhos também. Meu, todos os vizinhos me ajudavam, gente. Vocês acreditam? Até compra do mercado o pessoal me ajudava a carregar. Não sei se era por dó, coitada da bicha, deixa eu ajudar essa mulher. Mas as pessoas muito assim, maravilhosas mesmo, né? E aí eu sempre visualizava isso. Eu ali na varanda, né, e tal. Quando chegar de manhã é só descer e eu já chego pra trabalhar. Bom, e aí foi. E aí o pessoal que trabalhava aqui, né, ficava, quem será que vai ser o nosso vizinho? E eu só, tipo, quem será, né? Só pensando, quem será? Não sei, eu não tinha falado pra ninguém ainda que eu queria, né? E aí, quando ele tava ali próximo a finalizar, aí eu fui lá perguntar pra ele, falei, então, você já tem alguém em vista que você queira alugar? Aí ele falou, por enquanto não. Eu falei, então vai ser eu. O que você acha? Aí ele já me conhece há anos, né? E aí ele aceitou tudo, a gente combinou um valor aí. E, gente, sério, nossa, que bênção, que bênção, que bênção, que bênção mesmo. E hoje, graças a Deus, eu moro num sobrado, né? Abençoado. E logo eu vou gravar um vídeo pra vocês falando sobre os valores desse sobrado, mostrando como ele mostrando tudo, fazendo um tour aqui pela casa. Mas aquilo, né? A loja já começou a tomar um pouco ali da sala também, mas assim, graças a Deus, né? Tudo é bênção e é crescimento. Então, gente, nesse vídeo eu falei bastante sobre o poder da visualização, né? Mas fora isso, uma coisa que eu fiz muito durante todo esse tempo não foi só visualizar e ficar sentada. Eu trabalhei, gente, muito, mesmo. De verdade mesmo. Trabalhei bastante, estudei muito. Sempre que eu tinha uma oportunidade de fazer um curso, fazer uma mentoria, eu ia lá e fazia, sabe? Então, conforme sobrava ali, tem um dinheiro que eu posso fazer um curso, tem ali vai ter uma feira assim, eu posso fazer network, posso conhecer novas pessoas, então eu ia, sabe? E uma coisa muito importante, invista em você. Você é o seu maior ativo, sabe? Tudo pode acabar, mas se você aprendeu, sabe? Se você tem confiança em você mesmo, nossa, pode cair o mundo, que nada vai abalar você, sabe? Nossa, eu posso perder, você faz de novo. Eu posso não sei o que, você faz, porque você gerou isso, você criou essa confiança, sabe? Essa autoconfiança, você conhece coisas, então assim, você não tá preso, assim, poxa, se de repente, o Mercado Livre sair do Brasil, o que eu vou fazer? Não, você conhece muitas fontes de renda, muitas possibilidades de ganhar dinheiro, sabe? Então, invista sempre em você, principalmente no seu corpo, na sua mente, né, no seu conhecimento. Isso, gente, faz total diferença. E é isso, gente. Basicamente é um pouco aí da minha história, de como eu saí daquela kitnet e onde eu estou agora. E eu quero muito, muito gravar logo esse vídeo mostrando aí a casa que eu estou atualmente, tá bom? E ela tem mais de 7 metros quadrados. E é isso, gente. Muito obrigada por assistir esse vídeo até aqui. Beijos pra você e até o próximo vídeo. Tchau!